E aí, pessoas, salve quebrada, como é que foi a semana? Tudo bem? Tudo jóia? Então, você que anda muito por aí já reparou que nessa época de campanha, época de eleição, sempre aparece aquelas plaquinhas, a população agradece ao vereador fulano de tal pelo recapeamento novo, ou o deputado fulano, a população agradece ao deputado fulano de tal pelas melhorias adquiridas no bairro. E isso só acontece a partir de 1 ano e meio antes da eleição municipal ou a eleição majoritária. Então, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje? Aguenta aí que a gente troca uma ideia. Bom, pessoas, então, como eu estava dizendo ali no começo do nosso vídeo, né, na introdução, o negócio é o seguinte, né? Você já reparou que toda véspera de eleição, toda campanha, né? E aqui no Brasil, infelizmente, isso acontece de 2 em 2 anos, em todo lugar que você passa, principalmente na periferia, né? Todo lugar que você passa sempre tem uma plaquinha lá. Quando não é a plaquinha lá do pessoal do PCC falando lá que quem passar com moto no giro, não sei o que lá, vai sofrer as punições, né? Se você não vê essa placa, você sempre vai estar vendo aquele cartazinho lá dizendo lá: a população do bairro tal agradece ao vereador fulano de tal pelo recapeamento, pelas melhorias no bairro. A mesma coisa acontece quando vem a eleição municipal, a eleição majoritária, né? Quando você elege um governador, um deputado, o próprio presidente, né? E sempre tem lá os candidatos ali do pedaço, da região, sempre colocam esse tipo de plaquinha. Só que durante o resto do mandato, então o cara é eleito, e o que acontece? A partir deste momento, o cara, ele meio que esquece do bairro, né? Esses dias eu tava vendo uma reportagem não, foi algum post no Facebook, não sei aonde foi que eu vi, que um vereador aqui de São Paulo, ele tinha conseguido alguma melhoria para um hospital chamado Setúbal, que fica aqui em São Miguel, né? E que ele tinha conseguido umas melhorias, uma verba a mais para o hospital. Claro que o hospital merece, o hospital precisa até para poder estar se mantendo, e é claro também que ele não fez mais do que a obrigação dele em estar conseguindo essa verba, né? Afinal, ele trabalha para a gente, não para ele, não para ficar se reelegendo todo o tempo através de uma coisinha que ele faz uma vez a cada 3 anos e meio, tá certo? Isso deveria ser uma coisa que deveria fazer parte do currículo dele todo santo dia, e não só dele, como de qualquer outro deputado. O que acontece? Nas próximas eleições agora, em outubro, novembro, a gente vai estar elegendo prefeito e vereadores, certo? Então, e aí o que acontece? Durante esses últimos 4 anos, eu não sei o que vocês acham, mas aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, as coisas não melhoraram tanto assim. Tudo que está acontecendo ali no sul nesse momento é uma coisa que é fato recorrente aqui em São Paulo, não naquela proporção, mas sempre acontece. Sempre você vai ver o Aricanduva, mesmo com aqueles piscinões, sempre vai estar inundado, a radial um lixo. Tem o viaduto aqui da radial, aqui em Itaquera, que o viaduto consegue alagar um viaduto alagado. Vê se você consegue entender isso. O viaduto está lá em cima e quando chove, ele alaga, né? E o poder público, nesses últimos 20, 30 anos, eles não fizeram nada com relação a isso, né? E aí, o que eu estava reparando hoje, e não só hoje, nos últimos dias, que em qualquer bairro por onde você passa, e olha que eu ando mais que notícia ruim, né, nesse tipo de serviço que eu estou fazendo ultimamente. Você sempre vê a plaquinha lá: olha, agradecemos fulano de tal por isso, por aquilo. E o resto do tempo lá, o que eles fazem? No ano passado, em janeiro de 2023, houve uma chuva muito forte aqui na região metropolitana de São Paulo, e essa chuva causou muito estrago, tá? Isso faz 1 ano já, e de lá para cá não mudou muita coisa. Isso, aquele estrago todo que aconteceu naquele tempo, aconteceu por obras da CPTM em um bairro um pouquinho para frente do nosso, né? E a água que deveria escoar naquela região acabou vindo parar aqui no centro de Itaquera. O que aconteceu foi que alagou tudo, muita gente perdeu muita coisa, né? E aí apareceu uma vereadora, que também não vale a pena citar o nome aqui, que a mulher, eu acho que nem do bairro e ela tava achando ruim ainda com o povo que já tinha perdido tudo,
Porque eles estavam colocando lá os entulhos, aquela coisa toda devastada, na calçada, né? E ela com mais de 50 assessores falando lá, poxa, vocês não podem fazer isso porque vai atrapalhar não sei o que, não sei o que lá. Só que mesmo ela estava lá fazendo média com os lojistas ali da região e, cara, de efetivo nada. Nem ela, nem o subprefeito aqui, o prefeito regional, enfim, qual é o nome que eles estão dando ultimamente para isso, né? Não fizeram nada, só estavam lá tirando fotinho, lá fazendo campanha e tal. E agora apareceu também uma placa dessa mulher aí, também com essa mesma frase. Eu não tô falando só dela, tá? Eu tô falando de vários. E agora, se você for parar pra pensar, tem muito vereador aí envolvido com máfia de ônibus, e com PCC, está envolvido com lavagem de dinheiro, está envolvido com desvio de verbas, um monte de coisa. Ou seja, São Paulo continua parada. Ah, e detalhe, hein? A região aqui da Zona Leste, nesse fundão aqui da Zona Leste, Itaquera, Guaianazes, São Miguel, Cidade Tiradentes, são um dos maiores focos de dengue nesse momento. Ou seja, a doença está aí, os caras não conseguem liberar verba, certo? E quando libera a verba agora é para fundo eleitoral, é para tentar se reeleger ou se eleger. Tá certo? Então não tem nada certo nisso daí, tá tudo errado. Você que é da quebrada, você que mora mais pro fundão, você sabe muito bem que as melhorias começam primeiro no centro da cidade, para depois vir para os bairros. Aí não importa se é zona leste, norte, sul, oeste, enfim, nós que andamos em todas as regiões, vemos sempre a mesma situação, principalmente em quebrada, gente. É o asfalto que tá zoado, é a falta d'água, a Enel que não funciona, é um monte de coisa que tá ruim. E tem muita gente que troca o voto por uma cesta básica, troca o voto por uma promessa de emprego, troca o voto por, enfim, outras melhorias que são coisas temporárias, gente. Assim como o mandato deles, tá certo? Então é assim, hoje você ganha uma cesta básica para você poder votar nesse cara. Amanhã você ganha, sei lá, uma isenção em alguma coisa, ou de repente um remédio, que é a obrigação dos caras. E depois disso, você fica aí 3, 4 anos aí à mercê. Quem nunca passou por alguma avenidinha, se você passar aí pela Radial, até às vezes pela Marginal, ou outra avenida qualquer, de vez em quando você vê aí um carrinho velho todo detonado e os caras lá fazendo de ambulância aquilo, certo? E isso só funciona em época de campanha eleitoral. Então agora, com certeza, você vai estar vendo muito carrinho aí, escrito lá, ambulância do fulano de tal, apoiando a população. Depois disso a ambulância some, o cara fica doente, às vezes até morre, e o cara não tem nenhum auxíliozinho para poder fazer um enterrozinho decente, tá certo? Então, se eu fosse você agora, mesmo achando que o voto não deveria ser obrigatório, pensaria muito bem quem você vai colocar para representar você ali dentro, tá bom? Porque isso tem consequências não só para você, mas para mim, para todo mundo que está ao seu redor. Fica a dica aí. Esse é o vídeo dessa semana. Um grande abraço, um beijo e tamo junto. Até mais.